Olá, meu nome é Anacreone Souza e essa é uma atividade proposta para a disciplina de prática de ensino em computação. Especificamente, a ideia dessa prática é utilizar uma das abordagens da metodologia de resolução de problemas. E essa atividade, especificamente, ela foi pensada para um curso técnico de informática. As metodologias baseadas na resolução de problemas, né, nós podemos dividir essa metodologia em 3 abordagens: a estratégia ascendente, o método do arco e a aprendizagem baseada em problemas. Para esse exercício, para essa mini aula, eu optei pela estratégia ascendente. O problema escolhido para essa aula é o seguinte, né? E o objetivo é desenvolver um algoritmo capaz de calcular a média de 2 notas obtidas por um aluno e informar se o aluno está aprovado ou reprovado de acordo com a nota obtida. Qual que é o critério, né? Se a nota a média for maior ou igual a 7, esse aluno está aprovado. Caso contrário, né, e aí ele fica feliz, né? O aluno está aprovado, fica feliz. Caso contrário, se a média for menor que 7, né, menor ou igual a 7, esse aluno está reprovado, e aí nós temos um aluno triste, sentado no chão, chorando. Então, basicamente, o problema a ser resolvido, né, o algoritmo que a gente tem que construir, ele tem que resolver esse problema. É um exercício clássico aí quando você está começando a estudar algoritmos, né, e estruturas de decisão, esse problema sempre surge. Seguindo a metodologia de ascendente, a primeira etapa, né, é realizar uma análise para determinar quais são as etapas que esse algoritmo deve seguir para que a gente consiga o resultado esperado. Nesse caso, especificamente, a primeira coisa a se fazer é solicitar do usuário, né, as notas obtidas por esse aluno. Né? O algoritmo ele precisa ser alimentado com essas informações, né, das 2 notas que esse aluno obteve, para que então ele possa calcular a média. Usando o pseudocódigo aí, nós temos, né, que a primeira atividade, tarefa que deve ser executada pelo algoritmo, é a leitura das 2 variáveis de entrada, N1 e N2, que correspondem às notas 1 e 2 do aluno, né? As 2 provas, possivelmente, que ele fez, e então obteve essas 2 notas aí. A próxima parte é executar a média, né? Calcular a média dessas 2 notas. E a gente vai usar uma terceira variável, né, chamada média, para armazenar a média aritmética simples dessas notas N1 e N2. Então, eu somo N1 e N2 e divido por 2 para obter a média. Tá? Os parênteses aqui são importantes para que essa operação de soma, né, entre as notas seja executada antes da divisão aqui. Na sequência, né, pensando na estrutura desse algoritmo, ele deve decidir a partir do critério lá que nós estabelecemos inicialmente, ou seja, maior ou igual a 7 aprovado, menor que 7 reprovado, o algoritmo deve decidir se esse aluno está aprovado ou está reprovado de acordo com essa média. Então, eu vou precisar usar uma estrutura muito importante na elaboração de algoritmos, que é a estrutura de decisão. No caso aqui, a estrutura que será usada é se, então, se não. Como é que funciona essa estrutura, né? Eu tenho uma condição, se a média for maior ou igual a 7, né, ou seja, se essa condição for satisfeita, então eu vou escrever na tela aluno aprovado. Se não, ou seja, se essa condição aqui for falsa, se a média do aluno for inferior a 7, o que será escrito na tela será aluno reprovado. Então, é assim que a estrutura de decisão se funciona. Se a condição
é verdadeira, então vai ser executada uma ação. Se não, ou seja, se condição falsa, será executada outra ação. Essa é a ideia da estrutura de decisão se. Agora nós temos o algoritmo completo, né? Essas 3 etapas que nós elencamos no slide passado, agora nós vamos colocar essas 3 etapas, né, no pseudocódigo. O algoritmo, a gente pode nomear ele como algoritmo aprovado ou reprovado, né, porque essa é a função, basicamente, desse algoritmo. E as variáveis que serão usadas, N1, que corresponde à primeira nota, N2, a segunda nota, média, que é a variável que armazena a média de N1 e N2, e essas variáveis são do tipo real, para que nós possamos trabalhar com números decimais, né, e não só com números inteiros. No início, então, seguindo aqueles 3 passos, né, que nós definimos lá para o nosso algoritmo, é necessário ler as notas N1 e N2. Na sequência, será calculada a média, né, uma média aritmética simples, soma das 2 notas dividido por 2, e essa média será armazenada na variável chamada média. Ela vai receber essa média dessas notas. E então nós temos a estrutura de decisão se. Né? Se a média for maior ou igual a 7, então escreva aprovado. Se não, né, caso essa condição seja falsa, o que será escrito é reprovado. E nós terminamos com o fim do laço se, né, o fim da estrutura de decisão se, e com o fim do nosso programa. Agora é importante, né, que nós vamos pegar esse código em pseudocódigo e transformar ele, transcrever ele, utilizando a linguagem de programação Pascal, né, utilizando as estruturas, a sintaxe, as palavras reservadas da linguagem Pascal. Ele vai cumprir o algoritmo vai cumprir a mesma função, porém utilizando agora a linguagem Pascal, a sintaxe da linguagem Pascal. Então, programa é o program, né, a palavra reservada para programa é program, aprovado ou reprovado. Var são as variáveis, né, e novamente nós temos N1, N2 e média, do tipo real, ou real, né, está em inglês aqui no caso. Begin, que é o início do programa. Write, que é escreva, né, ele vai escrever uma mensagem na tela, no caso ele vai pedir a primeira nota. E aí nós temos uma diferença, né, porque aqui no algoritmo em Pascal nós vamos solicitar a primeira nota inicialmente, fazer a leitura da primeira nota, depois nós vamos entrar com a segunda nota e fazer a leitura da segunda nota também, né, então dessa forma nós temos N1 e N2, depois na sequência será calculada a média, né, da mesma forma que em pseudocódigo, o write-ln é para pular uma linha, e nós temos aqui a estrutura de decisão, né, que em Pascal, né, na linguagem de programação Pascal e em outras linguagens também, é o famoso if-else. Então, if, que é o se, média for maior ou igual a 7, then, que então, escreva aprovado. Else, caso contrário, escreva reprovado. Read key, só para manter a tela e para que ela não seja fechada instantaneamente depois da execução, e o end, que é o fim do programa. Essas são as referências que foram utilizadas, e agora nós vamos ver como isso fica na linguagem de programação Pascal. Vou trocar a tela aqui, para que a gente possa apresentar outra janela, né, para vocês possam ver o código em Pascal. Aqui nós temos, então, o programa, né, escrito em Pascal. Para ganharmos tempo, eu já digitei o programa, né, aprovado ou reprovado aqui, e agora nós vamos executar esse programa para ver o resultado. É aquele mesmo código escrito no slide, só que aqui no Pascalzinho. Quando a gente executa aqui,
Agora eu vou trocar novamente a tela para que vocês possam ver o resultado. Aí vocês estão vendo agora a tela do console, né? Então, vou colocar lá as notas. Vamos simular o caso que esse aluno será aprovado inicialmente, tá? Então, ele vai ter uma nota 7.2, que é maior que 7, né? E uma nota 8.4. Como esperado, o aluno está aprovado, né? Então, o programa calculou a média e retornou a mensagem aprovado. Agora, vamos calcular novamente, né? Vamos fazer novamente a mesma coisa, só que agora com notas menores do que 7, para que nós possamos ver a outra situação do aluno reprovado. Vamos executar de novo aqui. E agora nós vamos entrar com a primeira nota, né? Agora vamos usar notas menores do que 7. Então, a primeira nota 6.4 e a segunda prova ele foi muito mal, 2.3. E nós temos que o aluno está reprovado como era esperado, né? A média com certeza ficou menor do que 7, né? As duas notas são menores do que 7. Muito obrigado e até a próxima.